E aí, gente, vamos fazer pão, porque fazer pão é massa, então vamos meter literalmente a mão na massa, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a margarina, eu vou fazer esse com mel, açúcar mascavo e o sal, certo? Eu vou colocar aqui primeiro minha margarina, a quantidade, não se preocupe não que vai ter a quantidade direitinho de todos os insumos que estamos usando no curso e vamos deixar tudo direitinho para vocês saberem o que é que nós estamos usando, certo? Margarina, açúcar mascavo, certo? Gente, é fundamental que tudo que vocês venham fazer na cozinha, a gente tenha noção da origem dos nossos produtos. Nós não podemos pegar uma margarina em um mercado sem rótulo, não sabendo qual a data de validade. Nós precisamos muito de saber que quando a gente defende, a partir do momento que a gente não faz só pra gente, que a gente faz pra nossa família, às vezes pode ter um erro, uma falha, mas a partir do momento que você trabalha para um público de fora, vocês têm que entender de validade de produtos, vocês vão ter que entender de fabricação, vocês vão ter que ver direitinho se está dentro das legislações do nosso governo, justamente para que você tenha um pão com qualidade, tá ok? Eu vou colocar, vou apagar aqui o mel, é mais ou menos umas 50 gramas de mel, vamos saber um mel de qualidade, tá? Para você não estar ingerindo, colocando mais açúcar, que já tem uma quantidade significativa de açúcar mascavo. Coloquei o mel. Eu vou agora colocar o sal, certo? O açúcar, ou vou colocar o chocolate. O que é que eu fiz? Coloquei já margarina, sal, mel e o açúcar mascavo. Nesse momento eu vou misturar esses ingredientes, certo? Misturei esses ingredientes, que o cremoso só tem aqui o mel e a margarina. Vocês estão vendo como é que tá uma pasta, ó. Dá para dar uma olhada. Fiz minha pasta. Imediatamente eu vou acrescentar minha farinha integral, certo? Uma farinha de boa qualidade. Essa farinha aqui é fina, não muda nada se vocês quiserem fazer com a farinha fina ou a farinha grossa integral, certo? A farinha integral já foi envolvida. Eu agora vou colocar a farinha de trigo branca. Sobrou um pouquinho aqui. Vou dar uma misturada. Eu sempre falo nos meus cursos que farinha de trigo, o fermento, eu gosto de deixar por último. Por que o fermento por último? Porque o fermento, a partir do momento que ele se envolve com os insumos líquidos, quando ele se envolve com o sal principalmente, tem briga entre eles. E às vezes você faz um pão, você faz uma massa, você observa que esse pão, ele não está com a qualidade, não cresceu no momento correto. E às vezes o que acontece é justamente isso, tem essa briga entre o fermento e o sal, ou outros tipos de ingredientes. Vou acrescentar agora o fermento. Me restou aqui a farinha de milho, que nós chamamos de fubá também, né? Essa farinha de milho, ela não vai aqui, tá ok? Eu até deixei de falar por último dela, porque a farinha de milho, ela vai justamente para você, quando você vê em uma padaria o pão australiano, normalmente você vai ver ele com a cabecinha dele polvilhada com a farinha de milho. Nós vamos fazer as bolinhas, vamos tocar na farinha e colocar para fermentar, tá ok? Isso sempre quando vocês verem aquele pão numa padaria com amarelinho por cima, é porque é um pão australiano, tá ok? Misturei todos os insumos, tá vendo? Dá pra ver como é que tá. E agora eu vou acrescentar a água. A água tá um pouquinho morna. Vou colocar a água aqui. Não vou colocar toda de vez. Por que eu não coloco toda de vez? Eu sei que na minha receita, a receita que nós vamos passar para vocês, tem uma quantidade de água. Mas o que é preciso? O cozinheiro, o padeiro, a pessoa que vem fazer a comida, o seu pão, quando a gente lida com farinha de trigo, quando a gente lida com glúten, a gente não pode vacilar. Porque o que acontece? A receita diz que são 200 gramas e 200 ml de água. A farinha de trigo às vezes é uma farinha fraca. Quando você coloca aquela água, você percebe que ela desandou. E aí você perdeu sua receita. Então sempre quando você coloca água ou leite líquido em qualquer massa, sempre lembre disso. Se está pedindo um valor X, nunca coloque todo. Coloca 2/3 e aí você vai acrescentando, vai vendo se a farinha está dando a liga correta da massa, se está a liga correta de um bolo, de um pão, de uma massa, que seja. Mas para vocês não perderem o perfil do pão, ok? Vamos fazer um pão bonito, um pão com a cor de chocolate. Eu não uso
Nescau, tá? Quando eu falo chocolate, eu falo um chocolate com um percentual bom, um chocolate de 70% para não ficar tão doce, certo? Um chocolate de procedência legal, vocês que trabalham com chocolate conhecerem marcas boas, sempre é fundamental para a gente ter um pão no final de boa qualidade. Vou tirar aqui o excesso da minha farinha, da minha massa, do meu pão duro, né? E vou deixar aqui minha colher e vamos para a máquina.